Queridos irmãos, que a paz, que o amor, que a luz do doce e meigo Rabi da Galileia, o nosso amado Mestre Jesus, este amigo incondicional de todas as horas, governador espiritual deste planeta, aquele que recebeu do Pai esta incumbência de conduzir esta casa para que assim espíritos em evolução, que somos todos nós, que aqui nos encontramos hoje, encarnados e desencarnados. Os desencarnados, obviamente, em um número muito maior. Porque independente da dimensão que estejamos, as dores são as mesmas. As angústias, as necessidades, a busca, o projeto espiritual é o mesmo. E Jesus, fielmente, vem cumprindo com o seu compromisso. E é por isso que nesses dias de guerras, rumores de guerras, nesses dias de corrupções e corruptores, nesses dias de tanto barulho, temos que buscar ouvir a voz do Mestre ecoando em nossas mentes, em nossos corações. Há 2000 anos. Não se perturbe os vossos corações. Eu não vos deixarei órfãos. Eu sou a luz do mundo. E aquele que crer em mim, não andará em trevas. Portanto, meus irmãos, nesses dias de muito barulho, acalmemos os nossos corações. Tenhamos o cuidado de filtrar nossos comentários, nossa fala. Porque Jesus está no leme. E se Ele está no leme, o barco não vai afundar. Com absoluta certeza, o barco não vai afundar. Nós, como já sobrevivemos em outras guerras, em outros barulhos, também sobreviveremos ao barulho do momento. Se estivermos com o nosso coração sintonizado com o coração do Cristo. E a fala do Evangelho de hoje que nos foi proposto, nos fala exatamente disto. Da necessidade, da importância, qual é o nosso papel de cristãos neste momento crucial que atravessa o planeta. Neste momento de transição que estamos passando. Neste momento em que estamos saindo desta condição de provas e expiações. Aonde o mal prepondera em relação ao bem. Caminhando para um mundo de regeneração. Aonde isto haverá de se inverter.
O bem há de sobrepor sobre o mal. Ainda que o mal não deixará de existir. Mas o homem de bem passará a ter tanta confiança em Deus, em Jesus, em si mesmo, na sua condição, na sua capacidade de fazer o bem, que ele passará a ter a mesma ousadia que hoje o mal tem. Porque é uma das perguntas que Kardec coloca no Livro dos Espíritos. Porque é que parece que temos a impressão de que o mal ainda prepondera. E a resposta dos Espíritos, isto ocorre em razão da timidez do bem. Porque o dia que o bem tiver a mesma ousadia que o mal tem, o bem preponderará. E o Evangelho da Noite nos propõe falar sobre o capítulo 24 do Evangelho. Não coloqueis a candeia sob o alqueire, debaixo do alqueire. Para a linguagem da época, se trouxermos para o nosso dia, candeia seria aquilo que nós conhecemos hoje como lamparina. E o alqueire seria o que nós conhecemos hoje como sendo, vamos dizer, o balaio, de você recolher milho. Aquela época era instrumento utilizado nas feiras para se medir produtos, grãos, que representava para algo aproximadamente 30 quilos, 30 litros de produtos. E Jesus usa-se dessa expressão do cotidiano, do senso comum, com a sua pedagogia espiritual, sabendo ele das limitações do nosso conhecimento, da nossa compreensão, do nosso alcance de entendimento, ele então se utilizava dessa pedagogia da simplicidade para nos falar de grandes coisas, para nos falar das coisas do reino, das coisas de Deus, das coisas do Pai. E ele fala isso em um momento que, logo antes, se nós formos lá no Evangelho, no capítulo de Mateus, no capítulo 5, versículo 14, onde ele fala, está essa passagem. Mas pouco antes, acho que 2 capítulos antes, está lá as bem-aventuranças, onde Mateus narra o sermão do monte, esse código de luz para a humanidade. Como disse Gandhi, se nós apagássemos todas as escrituras sagradas, se extinguíssemos todos os livros que falam das coisas de Deus, e deixássemos apenas o Sermão da Montanha, a humanidade já teria um código moral suficiente para construir a luz do mundo, porque está tudo ali. E nas bem-aventuranças, Jesus diz àquela multidão, e em especial naquele momento, aos seus discípulos, aos apóstolos: vós sois a luz do mundo, vós sois deuses. Tudo o que eu faço podereis fazer e muito mais, se tiverdes fé. A fé que transporta montanhas. As montanhas da nossa ignorância, do nosso orgulho, das nossas vaidades, das nossas paixões, do nosso egoísmo.
E logo em seguida ele então, diretamente com os seus discípulos, ele faz a eles esta recomendação: não coloqueis a luz debaixo do alqueire. E isto é um chamado do mestre aos seus discípulos, e esse chamado temos que trazer ele para nós hoje. É um convite à divulgação do evangelho. Eu digo que nesse capítulo Jesus fez o seu marketing. A necessidade de fazermos a propaganda daquilo que é bom. Ele disse para os apóstolos: vamos vender o nosso peixe. Porque o peixe é bom, é de boa qualidade. Ele alimenta as almas. Porque o que é a luz a que Jesus se refere? E que os apóstolos detinham ela e que nós hoje detemos essa mesma luz. É a luz do conhecimento. Os apóstolos detinham o conhecimento daquilo que era sagrado. Daquela mensagem do evangelho que é uma mensagem de amor. Este amor que com absoluta certeza é o único caminho para tirar a humanidade do caos que aí está. Porque a consequência das nossas dores, ao longo dos tempos e até hoje, não é outra senão a falta de amor. E ele então recomenda aos seus discípulos: espalhem essa luz, façam com que essa luz ilumine o caminho daqueles que ainda não possuem este conhecimento. Daqueles que ainda não conseguiram acender esta luz. E inicia-se aí então com Jesus. Através dessa mensagem, através dessas passagens, através desses ensinamentos, inicia-se ali o princípio da caridade, do auxílio mútuo. É com Jesus que se inicia a revolução do socorro ao próximo através dos princípios assistenciais. Porque é a partir dele, então, com os apóstolos, que se iniciam os grupos de auxílio àqueles que sofriam, àqueles que possuíam menos. A casa de Pedro foi o primeiro albergue a ser iniciado na terra. Aquela época a gente sabia que aqueles que eram portadores de algumas enfermidades, como a lepra, por exemplo, eram excluídos da sociedade. Iam para os vales dos leprosos e outros assim. E é a partir dali que aquelas pessoas que começavam a absorver essa luz do amor, a luz do conhecimento do evangelho, passaram a prestar socorro a essas pessoas. Alguns até, assim, aqueles mais conscientes dessa fé, iam até lá, a esses lugares, levar alimento, remédios, uma mensagem de alento, de conforto. É com Jesus que inicia então esse trabalho. E que se estende ao longo do tempo, e que hoje nós temos aí essas instituições que prestam auxílio àqueles que sofrem. É um lar dos idosos, é uma creche, é uma ONG, é uma casa de sopa.
É um hospital espírita, e por aí vai, um hospital evangélico. Aonde o que se move não é o dinheiro, mas é o desejo de ajudar, é o desejo de colaborar, é o desejo de aliviar. E quando a gente observa isso, esse comportamento, o que nós podemos deduzir, o que nós podemos buscar refletir dentro do Evangelho? Aqueles que se envolvem, aqueles que se predispõem a esse exercício, a esse trabalho, estão seguindo o ensinamento de Jesus, a recomendação de Jesus, colocando a candeia sobre o alqueire, espargindo luz. A luz que é representada através desta atitude de amparar, de socorrer, de auxiliar, de minimizar, de orientar, de ensinar. Que foi isso que os apóstolos fizeram. E a gente vai encontrar uma riqueza de fatos, de atitudes, de ações, lá no Evangelho, no livro Atos dos Apóstolos. Está lá escrito o quanto eles compreenderam a importância de acender a luz do Evangelho, que é a luz do amor, que é a luz da fé, no coração dos homens. Realizando um trabalho de transformação da humanidade. Porque até então, nós tínhamos um código de lei que segurava os instintos das pessoas, que são os 10 mandamentos trazidos por Moisés. Que é um código de ética, que regula o comportamento das pessoas, mas que é frio no sentimento, na doação. É carente deste amor. E Jesus vem então e acende esta luz, esta chama sagrada, divina, que está no coração de cada um de nós, porque vós sois deuses. Vós sois imagem e semelhança do Pai. A luz do Pai, não tenha dúvida, está no coração de cada um de nós. Mas é o Evangelho que vai fazer com que essa luz se acenda através da convicção do porquê é que nós estamos aqui. Qual o nosso compromisso? Se estamos aproveitando esta oportunidade, porque já, daqui um pouquinho, se alguém tem dúvida, desculpe informá-los. Mas daqui um pouquinho nós estaremos do outro lado. Nós vamos desencarnar. E aí, a dor daqui é uma dor que continua lá. Uma luz que se acende aqui é uma luz que se acende lá. Estamos aproveitando essa oportunidade e dando continuidade então a esse princípio de colocarmos a luz sobre o alqueire. Como foi o seu dia hoje? Da hora que você se levantou até esse momento em que você veio à casa espírita. Você colocou essa luz sobre o alqueire ou ela esteve sob o alqueire? Como você se comportou no seu trabalho hoje?
com seus colegas de trabalho? As suas ações, os seus sentimentos foram de amor, de respeito, de participação, de colaboração? Você facilitou ou você criou dificuldades? Você se lembrou que você era espírita ou você... Deixa isso para a noite, na hora que eu for no centro. Na sua casa hoje, no seu lar. Com os seus pais, com os seus filhos, com a sua esposa, com os seus irmãos. Onde você colocou a luz? Em cima ou embaixo? Como foi? Se nós perguntássemos agora para aqueles que conviveram com você no dia de hoje, o que eles iriam dizer? Que você colocou a luz acima ou abaixo? Nós somos a continuação dos discípulos, dos apóstolos? Ou não somos? Claro que somos. Claro que somos. E Jesus conta com cada um de nós. Jesus conta com cada um desses apóstolos, desses discípulos que aqui estão. Porque nós temos a luz. Nós temos a luz do conhecimento, e principalmente desse conhecimento espírita, que fala claro, sem rodeios, de um modo objetivo, racional, sem alegorias. Nos permitindo verdadeiramente fazer brilhar esta luz. No trânsito hoje da nossa cidade, como você se comportou? Você acendeu a luz ou você apagou a luz? A sua luz esteve acesa ou ela esteve queimada? A gente sabe que a nossa luz está assim meio pequenininha, meio queimadinha. Mas nós temos o combustível do conhecimento dessa luz. Temos que aproveitar essa oportunidade. Havia uma senhora que no trânsito, no seu dia a dia, sempre que ela parava em um semáforo, chegava alguém pedindo alguma coisa. E ela foi se incomodando com aquilo. Ela foi se irritando com aquilo. Ao ponto de ela chegar e comentar na sua roda de amigas: eu não suporto isto. Para mim são um bando de vagabundos. Aí ela generalizou, né? Um bando de vagabundos, de desocupados. Eu não dou. E se vier com uma criancinha, pior ainda. Aí que eu não dou mesmo. E começou. Passado algum tempo, ela teve que levar a sua netinha para uma consulta médica em uma outra cidade. E ela indo pela estrada, ao se aproximar de um pedágio, esqueci a carteira em casa. Bateu no painel, no carro ali e tal, se achava alguma moeda, algum dinheiro, não tinha nada. Parou na praça do pedágio, o rapaz do caixa. E o senhor, olha, eu estou levando a minha neta ali no hospital, na outra cidade, e eu esqueci a carteira em casa. O rapaz olhou para ela e falou assim: minha senhora,
A senhora sabe quantas vezes por dia eu ouço essa historinha aqui? Mas é verdade, rapaz. Por que eu iria mentir? Eu tenho que levar minha neta lá. E olha, na volta eu passo aqui. Sinto muito. Ou a senhora paga, ou a senhora volta, ou encosta o carro ali, porque não tem como voltar, a senhora encosta o carro ali e espera. Ou então a senhora encosta o carro ali e a senhora vai, pede moeda para essas pessoas que estão parando, pede moeda para eles ajudarem a senhora. Você está me dizendo para eu pedir moeda aqui para pagar o pedágio? Sim, a senhora me pedir uma orientação, é uma sugestão que eu dou. Então, ou paga ou não passa. E vou dizer uma coisa para a senhora, aproveita, que só está com a sua netinha aí, usa a criança, sensibiliza. Caiu a ficha dela. Ela se deu conta que nem todo mundo que pede por aí são vagabundos. É porque não precisam. A gente sabe que tem muitos que se aproveitam, mas não é todo mundo. Certa vez, Chico Xavier, em Uberaba, no grupo da prece, todos os sábados da manhã, parte da manhã, se distribuía cesta básica e sopa. Aí tinha uma senhora que todo sábado ela estava lá na fila. Aí um auxiliar daquele chamou o Chico e falou assim: Chico, tá vendo aquela mulher ali, eu conheço ela. Ela não precisa. Ela tem casa de aluguel, tem isso. Ela não. Nós temos que fazer alguma coisa, tem que tirar essa mulher daí, Chico. O Chico virou para aquele auxiliar e disse assim: meu irmão, não se incomode com ela. Ela está se preparando para ser uma pedinte na próxima encarnação. Essas duas historinhas, o que elas nos chamam a atenção? Por que eu as coloquei aqui? Porque se tem uma coisa que atrapalha nós espalharmos a luz do Evangelho, é o tal do julgamento. Se eu saio por aí julgando as pessoas, eu digo para vocês, você não vai conseguir levar a luz do Evangelho. Porque Jesus não veio para os sãos. Ele veio para aqueles que estão doentes. Doentes pela falta do conhecimento. Doentes pela ignorância, pelo orgulho, pelas paixões, pelas vaidades, pelas ambições. Que ainda somos todos nós. E quando se quer acender uma luz, você não se preocupa se essa luz vai iluminar aquele que é bom ou que é ruim, não importa. Porque todas as manhãs, o astro rei desse nosso sistema, ele desponta e brilha a sua luz para os bons e para os maus, para os justos e para os injustos, para os corruptos e os corruptores, para os santos e os demônios, não importa. Ele brilha, simplesmente ele brilha. E Jesus não disse aos discípulos: vá e preguem para aqueles que são bons. Não. Simplesmente ele disse a eles: não coloquem a luz sob o alqueire, mas sobre. E principalmente,
Que brilhe essa luz através das ações, das atitudes, dos nossos comportamentos, porque elas falam muito mais que as palavras. Por isso perguntamos aqui, como foi o seu dia hoje? No seu trabalho, na sua casa, no trânsito, na casa espírita. Nós acendemos a luz ou nós a apagamos? Sem julgamentos. Sem julgamentos. Havia uma situação numa escola onde um aluno era o demônio da escola. Era o terror da escola. Os pais haviam sido chamados naquela escola por diversas vezes, e nada se resolvia. E o aluno continuava aterrorizando a escola. Até que decidiram fazer um julgamento, um conselho de professores, para expulsar o aluno da escola. Chamaram os pais do aluno, levaram para a sala do diretor, colocaram o aluno sentado lá, os pais em frente dele, ali estava o diretor, e foram chamando o professor um a um. Com a ideia que aquilo fosse uma atitude, fosse um julgamento transparente, honesto. E cada professor deveria julgar, votar pela manutenção do aluno na escola ou pela expulsão do aluno. E foi chamando um a um. Faltava um professor. Era o professor de física. E a gente sabe que física, matemática e química é o nosso terror na escola, né? Chamaram o professor foi o último professor de física. E chamaram o professor, ele sabia do que se tratava. E ele ficou questionando dentro dele, o que fazer? Como fazer? Era um professor cristão. O professor entrou na sala, olhou para o diretor, olhou para o aluno, olhou para os pais do aluno e disse à mãe do aluno: minha senhora, fale alguma coisa para o seu filho. A mãe olhou para o filho e disse: meu filho, por que é que você faz isto? O menino olhou para a mãe e se debruçou em lágrimas. E disse para a mãe: minha mãe, de hoje em diante, eu nunca mais farei isto. E o professor votou pela manutenção do aluno na escola. E a regra era, o aluno só seria expulso se todos, por unanimidade, votassem pela expulsão do aluno. E a partir daquele dia, aquele aluno se tornou o melhor aluno daquela escola. Passado-se um ano, aquele professor cruzou com o aluno no corredor da escola. E perguntou, parou aquele aluno e perguntou: meu filho, vem cá. O que te fez mudar a partir daquele dia? De verdade, honestamente, fala para mim aqui. O aluno olhou no olho do professor e disse ao professor: professor, aquele dia foi a primeira vez que eu ouvi a minha mãe me chamar de filho.
Naquele dia, a mãe resolveu acender a luz. São as nossas ações, são as nossas atitudes que fará com esta luz que está no coração de cada um de nós esteja sob ou sobre o alqueire. Onde você colocou a sua luz hoje? Para encerrarmos a nossa reflexão da noite, Madre Teresa de Calcutá, certa vez em uma pequena comunidade que ela assistia junto com as suas correligionárias, foram em uma casa de um senhor muito humilde, que morava sozinho, em um cômodo, muito pobre. Chegando lá, muita sujeira. Ela pediu para ele: o senhor nos permite entrarmos aí, fazermos uma limpeza, uma faxina, lavar suas roupas? Ele resistiu. Ela insistiu. Ele aceitou. Fizeram uma limpeza, uma faxina. E ela encontrou lá, no meio daquelas coisas, uma lamparina, uma candeia. E ela perguntou a ele: mas por que está aqui? O senhor mora no escuro aqui, o senhor tem aqui uma lamparina, por que o senhor não usa ela? Ele disse: madre, ninguém vem aqui me ver. Ninguém me conhece. Ninguém participa da minha vida. Para que eu vou acender isto? Mas a partir de hoje eu vou usar ela. E ela passou junto com as amigas, com as companheiras de trabalho, a visitar semanalmente aquele senhor. A assisti-lo, a orientá-lo, encaminhá-lo. E o tempo passou e Maria Teresa se mudou para outra comunidade. Mas aquelas senhoras que a ajudavam ela continuavam indo lá. Passado algum tempo, aquele senhor escreveu uma carta para a Madre Teresa e disse a ela: madre, depois de tantos anos, nesta singela carta, eu expresso a você a minha gratidão, pois naquele dia você pegou aquela candeia e você acendeu uma luz na minha alma, no meu coração. Que a paz, que o amor, que a luz do Cristo esteja iluminando o caminho de todos nós, de cada um de vocês. Muita paz, meus irmãos. Muito obrigado.